A ciência nos mostra que os primeiros 5 anos de vida de uma criança são os mais importantes. O cérebro de uma criança cresce mais rapidamente durante os primeiros 5 anos do que em qualquer momento posterior da vida. Durante esse período, mais de 1 milhão de novas conexões cerebrais são formadas a cada segundo. É nesse período que o cérebro da criança desenvolve-se mais rapidamente, fortalecendo as capacidades cognitivas e socioemocionais que preparam para o sucesso nos anos seguintes da escola. A maioria das famílias procura programas de cuidados e educação precoce para seus filhos, antes mesmo da idade escolar, tanto para cuidar dos seus filhos enquanto os pais estão no trabalho, como para obter os possíveis benefícios da educação infantil. Qual seria então o melhor lugar para o desenvolvimento de uma criança nessa fase pré-escolar? Seria numa creche? E quando estiver um pouco maior, com seus 4 anos de idade, seria realmente melhor para o desenvolvimento da criança ingressar em uma instituição escolar? Vamos apresentar aqui algumas evidências científicas que ajudarão a responder a essas perguntas. Se você é pai ou mãe, poderá se surpreender, pois talvez a melhor solução seja bem diferente daquilo que você pensa ser o melhor. Onde é o lugar ideal para o desenvolvimento saudável de uma criança antes de completar 6 anos de vida? Para responder essa pergunta, você deve conhecer as últimas revoluções da ciência do desenvolvimento infantil. Esses avanços na ciência forneceram uma fonte poderosa de novas ideias que podem melhorar os resultados com crianças na idade pré-escolar. A revolução é de tirar o fôlego. No final do século XX, na década de 1990, nós tivemos a década do cérebro. Tivemos o projeto Genoma Humano. Agora temos uma explosão de uma nova compreensão em biologia molecular e epigenética, que nos conduz a mudanças radicais, onde podemos ter uma compreensão muito mais profunda de como as experiências da vida no ambiente moldam a genética. A revolução que estamos vivendo agora está nos ajudando a abrir a caixa preta de como as diferentes experiências na vida afetam os resultados. Crianças que crescem enfrentando dificuldades e adversidades terão mais problemas para aprender, mais problemas na escola, mais problemas com a saúde, à medida que envelhecem. A ciência nos diz que as experiências que a criança tem nos primeiros 5 anos de vida afetam a arquitetura física do cérebro em desenvolvimento. Isso significa que os cérebros não apenas nascem, eles também são construídos ao longo desses primeiros 5 anos com base nas experiências que a criança vive. Agora que compreendemos como a experiência realmente afeta o cérebro, afeta o sistema cardiovascular, afeta o sistema imunológico, esta é uma oportunidade incrível de gerar novas ideias, em vez de apenas continuar fazendo as coisas como temos feito. Assim como uma casa precisa de uma estrutura robusta na fundação para apoiar as paredes e o telhado, o cérebro precisa de uma boa base para apoiar todo o desenvolvimento futuro. Essa estrutura robusta na fundação é conseguida através das condições ambientais naturais em que as crianças vivem, crescem, brincam e aprendem. É nesse ambiente natural em que a criança vive, ou seja, o ambiente de lar, com interações positivas entre crianças pequenas e os adultos cuidadores, que literalmente é construída a arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Infelizmente, muitas vezes é somente no útero materno que o bebê encontra as condições mais adequadas ao seu bom desenvolvimento. O novo ser humano vive numa esperança de que as suas necessidades serão satisfeitas num ambiente de amor e confiança, pela pessoa mais adequada para o nutrir. Porém, desde o primeiro dia de vida após o nascimento, o novo ser humano é exposto a situações que se desviam radicalmente desta esperança e que permanentemente o expõem ao conflito entre as suas necessidades e as expectativas da sociedade. Muitos bebês nascem num ambiente de medo e estresse num hospital. Ali, a maioria dos bebês é transportada em recipientes de plástico, alimentados com leite artificialmente produzidos em fábricas e deitados em camas que mais parecem gaiolas e impedem qualquer contato físico com a mãe. Desde cedo,
A sociedade, através dos pais, estabelece programas para que as crianças não criem ligações emocionais intensas. As crianças são depositadas o mais cedo possível em berçários e creches, em que o contato físico e a interação amorosa com adultos são mínimos ou inexistentes. Com 4 anos, são fechadas em instituições escolares que lhes roubam a espontaneidade e a originalidade, a confiança e a curiosidade e os sobrecarregam com tarefas impostas e arbitrárias durante 5, 6 ou mais horas por dia, num sem fim de atividades pré-definidas que lhes deixam pouco tempo para brincar e pouca ou nenhuma privacidade. Caso a criança ouse defender-se, manifestar-se ou revelar a sua insatisfação, é reprimida e até castigada pelos pais e educadores. Demonstrações de emoções intensas são oprimidas e consideradas como mau comportamento a eliminar. Todos nós herdamos nossos genes de nossos pais. Então, existe uma carga genética lá. Mas nós também vivemos com nossos pais no meio ambiente que somos criados. E por isso, são uma enorme influência sobre nós em termos de experiências. Quando a criança nasce, o primeiro ambiente que é preparado para o seu acolhimento é o lar dos seus pais. Este é o ambiente natural da criança. Não só na fase de bebê, mas por toda a sua primeira infância até completar 6 anos de idade, o lar é o ambiente que mais favorece o pleno desenvolvimento da criança, desde que seja preparado para isso. É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Talvez você esteja se perguntando: não seria melhor, nessa idade, colocar a criança em uma instituição educacional? Para responder essa pergunta, temos que entender como o cérebro se desenvolve nos 5 primeiros anos de vida. Assim, tendo a criança uma base cerebral sólida construída nesses primeiros 5 anos de vida, ela estará preparada para um futuro brilhante. Se você conseguir as coisas certas no momento do desenvolvimento, você tem uma base sólida para uma vida inteira. Se você não conseguir de forma certa, você não estará condenado. Mas você terá uma vida inteira tentando compensar algo que poderia ter sido melhor, se tivesse dado certo na primeira vez. A sabedoria bíblica milenar já havia evidenciado esse fato. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Ou seja, uma base cerebral sólida construída nos 5 primeiros anos de vida refletirá em sucesso na vida escolar e na vida futura. Por isso, é muito importante acertarmos no início para termos sucesso depois. Então, como é que uma base cerebral sólida é construída nos 5 primeiros anos de vida? Os especialistas em cérebro, ou seja, os neurocientistas, explicam que nesses anos iniciais, o cérebro se desenvolve através de interações de servir e retribuir. Como pai, você sabe que o servir e retribuir está funcionando quando você e seu filho estão sintonizados um com o outro. O que isso significa é que você sente os sinais do seu filho. Vocês se envolvem em coisas juntos e sabem como estar conectados. Quando as crianças são bebês, isso acontece através do olhar, através das expressões faciais, através de sons. Isso é basicamente nos conhecermos. No início, a responsabilidade é mais do lado do adulto do que da criança. E depois, com o tempo, à medida que vocês se conhecem, e vocês têm esse tipo de proximidade, você pode sentir a interação que está literalmente moldando o circuito em desenvolvimento no cérebro da criança. O grau em que você está engajado e responsivo está literalmente criando fortes circuitos cerebrais. Se não houver essa interação real de servir e retribuir, isso sinalizará perigo para o cérebro de uma criança, porque o cérebro está esperando capacidade de resposta. Imagine uma partida de tênis entre um cuidador e uma criança, mas em vez de ficar apenas jogando a bola um para o outro,
Várias formas de comunicação são passadas entre os dois. Essas interações repetidas ao longo dos primeiros 5 anos de uma criança são os tijolos que constroem uma base saudável para todo o desenvolvimento futuro. Mas outro tipo de experiência infantil também molda o desenvolvimento do cérebro. É o estresse. Bons tipos de estresse, como ajudar a mãe nos deveres de casa, são saudáveis para o desenvolvimento, porque preparam a criança para lidar com os desafios futuros. Porém, outro tipo de estresse, chamado estresse tóxico, é ruim para o desenvolvimento do cérebro. Se uma criança estiver exposta a sérias dificuldades contínuas e ela não tem um cuidador em sua vida para fornecer apoio, as estruturas básicas do cérebro em desenvolvimento podem ser danificadas. Sem uma base sólida para suportar adequadamente o desenvolvimento futuro, ela corre o risco de ter problemas para o resto da vida. É possível consertar alguns dos danos de estresse tóxico mais tarde, mas é mais fácil, mais eficaz e menos caro construir uma arquitetura cerebral sólida no início, antes de todas as coisas. Imagine uma construção de uma casa, onde os construtores pensam assim: não vamos construir as colunas de sustentação. Vamos partir para a construção da casa. Ninguém vai ver as colunas mesmo. Qual será o resultado? Futuras frustrações e infelicidades. Assim também é na construção de uma pessoa. Não adianta correr para uma fase de desenvolvimento subsequente. A estrutura vai ruir. Devemos seguir as fases do desenvolvimento, respeitando suas respectivas leis naturais. Por exemplo, por que aprendemos a ler e escrever? Simples. É porque esquecemos. Nossos primeiros pais não precisavam de escrita, porque a memória era perfeita. Os primeiros habitantes da Terra podiam guardar na memória cada momento e narrá-los detalhadamente centenas de anos depois. Por quê? Porque o conhecimento era passado oralmente e a memória era intacta. O conhecimento é adquirido através das experiências. O fato de ouvir e contar histórias é uma necessidade da criança. Conta-se o que foi vivido e o que é imaginário. Desde a aquisição da fala, a criança desenvolve a narração para relatar dos pequenos aos grandes episódios da vida. Há nelas o impulso natural de exteriorizar suas ideias e sentimentos. Tudo é transmitido oralmente, assim que a memória da criança vai se desenvolvendo e expandindo. Entrar com a escrita antes dos 6 anos de idade pode ser favorável por um lado, mas por outro lado, as narrativas começam a ser grafadas e o amadurecimento da capacidade de memória é prejudicado, porque a criança passa a guardar os registros das informações na escrita e não na memória. Há, na verdade, um declínio no processo de formação da memória. As crianças são vulneráveis e dependentes dos pais e cuidadores para sobrevivência e cuidados. As crianças nascem com um instinto para se conectarem socialmente com seus pais e cuidadores. Este é um sistema cerebral-chave que entra em ação desde o nascimento. Esses relacionamentos ou interações com as pessoas ao redor delas, que se preocupam de forma consistente e respondem às suas necessidades como criança, cria fortes emoções e vínculos psicológicos entre a criança e seus pais e cuidadores. Esses laços se ancoram, proporcionando uma sensação de emoção e segurança física e ajudam a proteger as crianças contra o estresse tóxico e a adversidade. Com esta base segura instalada, a criança é capaz de explorar e aprender com sucesso sobre o mundo ao seu redor para adquirir habilidades linguísticas e motoras e construir novos relacionamentos com outras pessoas, incluindo outras crianças.
Ou seja, crianças pequenas se desenvolvem melhor em um ambiente natural de relacionamentos, um ambiente de confiança, onde a criança se sente em casa. Esse ambiente é o ambiente do lar. Uma arquitetura saudável do cérebro depende de relações responsivas com cuidadores adultos, de uma estimulação positiva, pois se o adulto for ausente, inapropriado ou instável, a arquitetura do cérebro pode ser prejudicada, e isso pode ter impacto na saúde física, mental e emocional da criança. Assim, é importante que os cuidadores, sejam pais, avós ou outra pessoa de confiança, fortaleçam esse tipo de interações positivas. O desenvolvimento saudável depende da qualidade e confiabilidade da criança nos relacionamentos com as pessoas importantes em sua vida. Os relacionamentos que promovem o crescimento baseiam-se no servir e retribuir contínuo da criança com o cuidador que fornece o que nada mais no mundo pode oferecer. A fim de criar um ambiente bem regulamentado, em que o desenvolvimento saudável acontece, você precisa de um adulto responsivo e atencioso, que tenha um senso de ordem e previsibilidade, e que seja capaz de resolver problemas. Em outras palavras, a criança necessita receber os cuidados de um adulto em quem ela confia, e esse cuidado deve ser contínuo. Para isso, somente um ambiente de lar pode proporcionar completa interação de servir e retribuir. Para entender melhor, vamos dar um exemplo. Quando uma criança é colocada em uma instituição, lembrando que estamos falando de crianças com até 5 anos de idade. Quando uma criança é colocada em uma instituição com vários funcionários, por mais que sejam funcionários bem treinados, nunca vão transmitir confiança total para a criança. Na visão da criança, a cozinheira será a responsável por fazer a comida. A monitora será a responsável nas atividades recreativas. Outra será responsável por trocar a fralda ou dar banho. E muitas das vezes, na troca de turno, troca-se os cuidadores. Em cada mudança, há estresse para a criança e um esforço dela para uma readaptação. Isso não ocorreria no ambiente de lar com cuidadores contínuos. Ou seja, no ambiente de lar, quem prepara o alimento para a criança, quem troca a fralda, quem dá banho, quem brinca com a criança, quem sorri para a criança, quem conversa com a criança, quem abraça a criança, quem dá afeto, é a mesma pessoa. Isso faz com que a criança naturalmente deposita completamente confiança naquele que está cuidando dela. A criança, no ambiente de lar, percebe ser protegida e verdadeiramente amada. As crianças pequenas vivenciam o seu mundo como um ambiente de relacionamentos, e esses relacionamentos afetam praticamente todos os aspectos do seu desenvolvimento intelectual, social, emocional, físico, comportamental e moral. Para isso, o caráter e a conduta do cuidador devem ser equilibrados. Coisas simples como tonalidade de voz, qualidade das palavras, maneira de se vestir e de se comportar, transmitem confiança para a criança. Para que a primeira infância tenha impactos futuros positivos, precisamos concentrar não apenas nas crianças, mas devemos concentrar também nas habilidades e nas capacidades dos adultos que cuidam das crianças. Cuidadores equilibrados, capazes em ajudar a criança a resolver todos os seus problemas, são os de maior confiança para a criança. É a qualidade e a estabilidade da relação de uma criança com os cuidadores nos primeiros anos de vida que estabelecem as bases para uma ampla gama de resultados de desenvolvimento posteriores que realmente importam: autoconfiança e boa saúde mental, motivação para aprender,
ter um ótimo desempenho na escola e mais tarde na vida, a capacidade de controlar impulsos agressivos e resolver conflitos de forma não violenta, saber a diferença entre o certo e o errado, ter a capacidade de desenvolver e manter amizades casuais e relacionamentos íntimos e, em última análise, ser uma pessoa de sucesso. Dito de forma simples, os relacionamentos são um ingrediente ativo da influência do ambiente no desenvolvimento humano saudável, que as crianças usarão por toda a vida. As crianças pequenas aprendem melhor de uma forma interativa e relacional, em vez de através de um modelo de educação que se concentra na instrução mecânica. Segundo muitos importantes estudos na área da investigação do desenvolvimento emocional infantil, está provado que uma criança pequena necessita de uma pessoa atenciosa e empática, com a qual pode estabelecer uma ligação afetiva intensa, previsível e de confiança, para poder desenvolver-se em tranquilidade e harmonia. Ou seja, a criança precisa de uma pessoa que reage adequadamente e de imediato, satisfazendo as suas necessidades emocionais e físicas. Estudos científicos demonstram um elevado nível de cortisol nas crianças pequenas em instituições escolares, o que comprova o estresse emocional em que se encontram. O fato de não chorar ininterruptamente não significa que a criança está feliz e que as suas necessidades elementares estão satisfeitas. Dá menos trabalho aos educadores, é apenas isso. Nos primeiros anos na vida de uma criança, a formação de uma ligação emocional estável é de extrema importância. Todo o seu desenvolvimento emocional futuro depende disso. Para que uma criança cresça em um equilíbrio emocional, a figura de referência deve apresentar determinadas características das quais se distingue como imprescindível a resposta consistente e amável às necessidades infantis. Sabendo que alguém a ama e está sempre presente para a apoiar, nutrir, proteger e ajudar a regular as suas emoções, é a base segura a partir da qual a criança se desenvolve. Quando a criança é entregue a alguém com quem não tem completa ligação emocional e afetiva, o seu equilíbrio é desmoronado. Frequentemente, as educadoras e auxiliares de creches e de escolas fazem turnos diários ou semanais e mudam de grupo de ano a ano. Assim, a criança que procura solução para sua carência afetiva intensa, ligando-se a uma das educadoras, sofre sucessivas privações, por vezes durante o mesmo dia quando há rotação de educadores, ou durante uma semana, um mês, ou durante os vários anos da educação pré-escolar. São esses os fundamentos para os graves problemas de autoestima que originam tantas disfunções na nossa sociedade. Nunca antes na história tantos pais estiveram ausentes de casa e dos seus filhos no tempo mais crítico. Estando tantas mães a trabalhar, quem toma conta das crianças? As propostas educacionais só são aceitas pela criança se estão envolvidas em relacionamentos constantes com aqueles que as transmitem. A mãe deve ser a professora. E o lar, a escola em que cada criança receba suas primeiras lições. A escola do lar, com os pais como seus professores, é a melhor escola para criança entre 0 a 6 anos de idade. É somente nesse ambiente, o ambiente natural da criança, que poderá ocorrer o completo desenvolvimento físico, mental, emocional e moral da criança. Talvez você esteja se perguntando: o que vou fazer então? Não tenho como estar com meu filho.
A minha situação não me dá condições para estar cuidando do meu filho e dando a ele a devida educação. Há uma solução para o meu caso? Sim, há uma solução para o seu caso. Uma segunda opção que não substitui a primeira, ou seja, a escola do lar, mas é uma segunda opção. Qual seria essa opção? Uma família educadora. Sim, isso mesmo, uma família educadora de confiança que tivesse todas as habilidades possíveis para cuidar do seu filho nesses primeiros 5 anos de vida. Uma família organizada, sincronizada, que pudesse receber o seu filho no lar dela. Sim, um lar que você pudesse olhar e falar: esse lar é a extensão do meu lar. Uma família que tivesse a disponibilidade de corresponder a todas as necessidades do seu filho, o dar e retribuir. Uma família a quem o seu filho pudesse confiar as suas necessidades. Essa sim seria a segunda solução. Quando você educa seu filho em casa, não precisa traçar uma linha entre ser pai e ensinar. O ensino que prepara a criança para os anos formais da educação começa no nascimento. O melhor ensino precoce que você pode dar ao seu filho é imergi-lo na linguagem desde o nascimento. Fale, fale e fale. Conversa de adulto, não conversa de bebê. Fale em frases completas. Fale com ele enquanto você caminha no parque, enquanto anda de carro, enquanto prepara o jantar. Diga a ele o que você está fazendo enquanto faz. Por exemplo: filho, derrubei farinha no chão. Vou pegar o aspirador de pó e ligá-lo. Acho que vou usar essa escova. É escova de imóveis. Mas a farinha está nas rachaduras. Então deve funcionar melhor do que a escova do chão. Esse tipo de conversa constante estabelece uma base verbal na mente do seu filho. Ele está aprendendo que as palavras são usadas para planejar, pensar, explicar. Ele está descobrindo como a língua portuguesa organiza as palavras em frases, orações e sentenças completas. Crianças de famílias silenciosas terão mais dificuldade para ler. Com cerca de 30 minutos por dia, além do ensino informal e prático no dia a dia da vida familiar, você pode facilmente ensinar ao seu filho conceitos básicos de leitura, escrita e matemática. Tudo sem apostilas ou manuais do professor. Você pode tentar ensinar matemática da mesma maneira que ensinou a criança a falar: amarrando os sapatos, vestindo-se, limpando-se, demonstrando você mesmo as habilidades básicas, praticando-as por alguns minutos cada dia e falando sobre elas enquanto você segue as rotinas da vida. Somos 4 aqui em casa. Quantas colheres você deve colocar na mesa para que cada um de nós possa comer? Você pode me dar a lata que está escrito tomate? Aqui estão as boas notícias. Para crianças que estão num caminho de desenvolvimento normal, qualquer adulto razoavelmente alfabetizado pode servir como tutor de habilidades fonéticas básicas. Você deve continuar imergindo as crianças de 4 e 5 anos de idade na linguagem, assim como tem feito desde o nascimento. Leia com elas no mundo real. Leia os outdoors, os nomes de lojas. Leia as placas, os adesivos, caixas de cereais no supermercado, banners no posto de gasolina. Enfim, por mais que se fale o oposto, este é o melhor caminho para o completo desenvolvimento do seu filho. É escola do lar ou família educadora. Confie. Da mesma forma que impedimos o crescimento de uma planta quando a submetemos ao processo de formação de um bonsai, limitamos o território disponível para a formação de suas raízes. É o que fazemos com a criança quando limitamos os seus espaços, as informações
e o movimento delas no ambiente de uma instituição escolar. Quando você planta a melhor semente de uma árvore bem grande num vaso pequeno, obtém uma réplica daquela árvore grande, só que com apenas alguns centímetros de altura. Não há nada de errado com a semente plantada. O único problema é que a base, o solo que você deu a ela, foi insuficiente. As crianças são como as sementes de uma grande árvore. Não há nada de errado com elas, mas quando a sociedade não lhes dá a base adequada a partir da qual possam crescer, elas não têm um desenvolvimento físico, mental, emocional e moral harmonioso. Tudo o que se requer para contribuir para o pleno desenvolvimento da criança é que criemos um ambiente propício para elas. E este ambiente é o ambiente de lar.